This call is now being recorded. Olá, meus amigos, bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de ondas. Hoje nós iniciaremos o capítulo 3, que fala sobre ondas sonoras. Então, bom dia, Karen, bom dia, Michael, Luana, todos vocês, sejam todos muito bem-vindos. Espero que o curso esteja sendo proveitoso para todos vocês. E vamos lá, vamos detonar aí essa prova do Enem. Vamos juntos. Então, na aula passada, a gente finalizou o capítulo 2, que fala de fenômenos ondulatórios. A gente trabalhou 3 fenômenos ondulatórios, né? A difração, interferência e a polarização. Né? Só lembrando o que é cada um desses fenômenos bem rapidamente. A difração é quando a onda incide num obstáculo ou numa fenda, e essa fenda ou obstáculo tem tamanho parecido com o tamanho da onda. Quando isso acontece, a onda espalha na fenda, ou, se for um obstáculo, ela contorna o obstáculo. Isso vai ser a difração. Depois, a gente conheceu o fenômeno da interferência. Né? A interferência é o resultado da superposição de duas ondas. Né? Quando você faz um encontro de duas ondas de frequências iguais, se coincidir crista com crista ou vale com vale, vai ocorrer uma interferência construtiva. Se ocorrer a superposição de crista com vale, aí ocorre interferência do tipo destrutivo. Né? E por último, a gente conheceu o fenômeno da polarização, que é você forçar a onda a vibrar numa direção específica. Você produz uma onda numa corda de maneira bem louca, que vibra em todas as direções, e aí você faz essa corda passar por uma fenda numa direção específica, por exemplo, na vertical. Imagina uma placa de madeira, uma fenda na vertical. Quando essa onda chega vibrando em todas as direções, ela vai passar na fenda vibrando apenas na vertical. Né? Essa fenda vai deixar passar por ela apenas a componente da onda que vibra na mesma direção da fenda. Só lembrando que, para ocorrer a polarização, isso aí só pode ocorrer com ondas transversais, tá? Como uma onda numa corda e qualquer onda eletromagnética, tá? Onda luminosa, infravermelho, ultravioleta, raio-x, micro-ondas, todas essas ondinhas aí vão poder ser polarizadas. Então, a gente pode polarizar a luz, que é inclusive a partir daí que surgem os óculos com polaroide, que a gente discutiu na aula passada. Então, um resumo rápido aí de tudo que a gente viu no capítulo 2. Vamos iniciar aí o capítulo 3 de ondas sonoras, tá? Então, aqui nesse capítulo de ondas sonoras, nós vamos conhecer mais 2 fenômenos ondulatórios, mais 2, tá? Lá no finalzinho do capítulo, a gente vai trabalhar aqui diversas características das ondas sonoras, e aí no final do capítulo a gente vai conhecer os fenômenos o primeiro chamado efeito Doppler, tá? A gente vai conhecer, e o segundo fenômeno, a ressonância, tá? Então a gente vai ter uma bagagem aí de 5 fenômenos ondulatórios aí, né? Com os capítulos 2 e 3, difração, interferência, polarização, efeito Doppler e ressonância, tá? Vamos conhecer aí. Então tá. Então, primeira coisa, o que é uma onda sonora, né? Onda sonora é o quê? Né? Então, onda sonora é o resultado da perturbação no meio. Aí você vai perturbar o meio, como, por exemplo, a partir de suas pregas vocais. Essa vibração das pregas vocais, elas vibram o meio em sua volta, no caso o ar, né? E isso faz as partículas do meio vibrarem, que vibram as vizinhas, que vibram as vizinhas, que vibram as vizinhas, e assim sucessivamente, de maneira que essa energia ela possa se propagar ao longo do ar, no caso aí do meu exemplo, mas poderia ser, o som pode se propagar na água, na parede, no vidro, na borracha, né? Lembre-se que a onda sonora é uma onda mecânica, né? Essa é a natureza da onda sonora, ela precisa de um meio para se propagar, né? Então ela não pode se propagar no vácuo, certo?
mas é importante você ter essa visão de como ela se propaga. Não é porque as partículas do meio saem correndo. Quando eu falo, você me ouve, não é porque as partículas que estavam próximas da minha boca saíram correndo e entraram no seu ouvido. Não é isso. Entre a minha boca e o seu ouvido, já existem partículas no meio. Essas partículas já estão ao longo do caminho. O que acontece é que eu transmito energia para as partículas mais próximas da minha boca. E quando elas vibram, elas transmitem essa energia para as partículas vizinhas e que transmitem para as partículas vizinhas e assim sucessivamente, até que aquelas partículas que já estavam próximas ao seu ouvido vibram, e aí isso vai vibrar alguns ossinhos lá dentro do seu ouvido, né? Três ossos, né, no nosso ouvido, que é a martelo, bigorna e estribo, e isso produz um sinal elétrico, né, um impulso elétrico que é enviado ao seu cérebro, e aí você entende o que danado é que eu estou falando aqui, né? Pois é assim que a onda sonora vai se propagar, tá? Então, primeira coisa é que se ela vai precisar de um meio, então ela é uma onda mecânica. Lembrando que ela vibra na mesma direção que se propaga, né? Se eu pegar a onda indo aí na direção de vocês, ela vai estar se propagando nessa mesma direção, tá? Ela vai na direção em que se propaga. Então, isso significa que a onda, ela vai ser o quê, pessoal? Como é que a gente chama aquela onda que vibra na mesma direção de propagação? Alguém lembra aí? Isso aí, Luana. É uma onda, muito bem, uma onda longitudinal, certo? Ela vibra na mesma direção de propagação. Já a direção de propagação, pessoal, a onda sonora, ela se propaga em todas as direções. Quando você fala, você vai produzir uma onda sonora que se propaga para frente, para trás, para a direita, para a esquerda, na diagonal, em todos os lados aqui, em todas as direções. Isso significa que ela é uma onda tridimensional. Tá? Ela é uma onda tridimensional. Diferentemente de uma onda numa corda, né? Se propaga só naquela direção, então é uma onda unidimensional, né? Já uma onda num lago, você joga uma pedrinha, você vai ter uma onda bidimensional, se propaga num plano. Mas aqui, voltando para a onda sonora, essa onda tridimensional, é importante você visualizar, você ter em mente o formato dessa onda. Quando você fala, você vai produzir essa onda que se propaga em todas as direções, e como o meio é o mesmo aqui ao meu redor, isso significa que a velocidade da onda em todas as direções é a mesma. Isso vai fazer com que a frente de onda ela se propague de maneira esférica. Ela tem uma frente de onda esférica. Ou seja, quando você fala, você produz uma onda que se expande esfericamente. Diga aí, Neto, a pergunta. Pessoal, não esqueçam de assinar a lista de presença. Eu publiquei aí no chat, certo? Não, diga aí, Neto, pode perguntar. Manda aí no chat para o pessoal assinar a lista. Neto, até agora eu não falei nada demais, não. De repente você caiu aí e voltou, eu só falei a natureza da onda sonora, que é uma onda mecânica. Ela precisa de um meio para se propagar. A direção de vibração, que ela vibra na mesma direção que se propaga. E a direção de propagação, que ela se propaga em todas as direções, tá? Então, ela é uma onda tridimensional. E aí, agora, eu estou chamando a atenção de que é importante você conseguir visualizar como é que é essa onda tridimensional. Eu estou dizendo que quando você fala, você produz uma onda com um formato esférico. Você vai ter uma esfera com você no centro, a sua boca no centro, que é a fonte. Tá? Então, imagine tipo uma bola, sei lá, bem grande, e você no centro, aquela casca da bola é a frente da onda, que vai estar sempre aumentando, vai ficando uma esfera cada vez maior. Tá? E aí, consequentemente, a energia que você produziu para emitir aquela onda vai se distribuindo sobre uma casca cada vez maior. É por isso que a intensidade da onda vai diminuindo. Você vai ouvindo, se você está cada vez mais distante, você vai percebendo um som
com a intensidade cada vez menor, né? Porque se você imaginar lá o pedacinho da casca esférica que você vai estar lá na frente, né? Vai ter uma quantidade de energia pequena, porque ela vai se distribuir numa esfera cada vez maior. Espero que vocês estejam conseguindo visualizar isso. É algo realmente que você precisa de imaginação, não tem nem como eu desenhar aqui, né? Essa questão da esfera aumentando, que é a frente da onda sonora. Da onda sonora, se comporta dessa maneira, tá? Lembrando também que a onda sonora, ela vai ter um comportamento um pouquinho diferente em relação àquelas ondas transversais, né? Uma onda numa corda, que tem uma crista, um vale, cachorro latindo agora aqui, mas tudo bem, faz parte. E uma das principais referências é o seguinte, é o que está desenhado aqui, essas regiões, pessoal, onde você vai ter muita partícula concentrada aqui, ó, da onda, tá? A gente vai ter duas regiões, uma região onde vai ter poucas partículas e uma região onde vai ter muitas partículas, certo? Essa região onde vai ter muitas partículas concentradas, a gente vai chamar de compressão, essa região aqui. E essa região tem poucas partículas concentradas, de rarefação. Então, a onda sonora, ela se propaga dessa maneira, por regiões de compressão, onde as partículas ficam comprimidas, e regiões onde a gente expande aquilo ali, as partículas ocupam um volume maior, então a gente vai ter uma região de rarefação, que vai ser equivalente às cristas e os vales numa onda transversal, certo? Beleza? Da mesma maneira, você pode identificar aqui, rarefação, Neto, é uma região, já está no nome, né? Rarefação, onde você vai ter rarefeito. O que significa rarefeito? É que naquele determinado volume, para aquele volume específico, você tem poucas partículas, tá? Por exemplo, à medida que você vai subindo, você vai subindo uma montanha, tá? Você vai subindo, se a montanha for muito alta, o ar vai ficando cada vez mais rarefeito, tá? Porque a quantidade de partículas que vai ter ali, a densidade de oxigênio, por exemplo, vai ficando cada vez menor. É por isso que tem montanhas que são tão altas que são perigosas em termos de respiração mesmo, né? A pessoa vai ficando com dificuldades em respirar à medida que ela vai subindo, né? E acontece muita gente acabar morrendo por situações como essa, certo? Em montanhas. Tá? Então, a onda sonora, quando ela vai se propagando, ela produz no espaço à sua volta, que é a fonte, essas regiões de compressão, que comprime as partículas, e de rarefação, em que as partículas elas ficam mais afastadas, certo? E assim ela vai se propagando. Beleza? Então, eu queria dar primeiro essa visão geral do que é uma onda sonora. Tá? Se alguém tiver alguma pergunta, fale agora ou se lasque para sempre. Brincadeira. Pode falar, é à vontade. Pergunta aí o que você não entender, certo? Tudo bem. Então, vamos lá. Vamos ver aqui mais características das ondas sonoras. Outra característica aqui é a questão de como calcula a velocidade do som, tá? Você vai poder usar V igual a lambda vezes F, você tem um comprimento de onda, aquela equação é geral, certo? V igual a lambda vezes F, é por isso que é chamada de equação fundamental das ondas. Você pode usar para qualquer tipo de onda. No caso da onda sonora, a gente vai ter mais uma equação, que é essa daqui, é a raiz quadrada de E sobre Mi. Isso aqui é uma letra grega que parece um U, né? Chamada Mi. E esse E é o chamado módulo de compressibilidade, e esse Mi é a massa específica. Essa equação aqui, pessoal, não é uma equação que vale a pena você ficar moendo para lembrar de qualquer jeito. Primeiro, porque ela é muito rara de aparecer, e segundo, quando aparece, o Enem dá, certo? Mas eu queria chamar a atenção aqui do seguinte, que veja que o módulo de compressibilidade vai depender só de uma coisinha aqui, olha de quem eu estou passando o mouse aqui. O módulo de compressibilidade é uma característica do meio. E a massa específica também é uma característica do meio. E é por isso que a gente diz que a velocidade de uma onda
ela só depende de quem, pessoal? Ela só depende do meio de propagação, tá? Então, a onda sonora, se ela se propaga num meio com uma densidade diferente, ela vai ter uma velocidade diferente. Ah, você mudou a temperatura, vai ter uma velocidade diferente. Você mudou a concentração, você pegou água e colocou sal, colocou açúcar, a velocidade da onda vai ser diferente, certo? Para cada densidade, para cada temperatura e por aí vai. Então, os tipos de meio que a gente pode ter, né, são os sólidos, líquidos e gasosos, né? E em qual desses meios será que a onda sonora se propaga com maior velocidade? Vamos refletir um pouquinho, olha só. Eu falei para vocês hoje que o som ele vai se propagar de maneira que você perturba uma partícula, certo? E essa partícula ela vai perturbar a vizinha, que vai perturbar a vizinha, que vai perturbar a vizinha e assim por diante. Não é isso? Então, é de esperar que no estado físico, sólido, líquido ou gasoso, aquele em que as partículas estiverem mais próximas, que as partículas estiverem mais ligadas, mais dependentes uma das outras, isso faça com que a energia seja transmitida mais facilmente de uma partícula para outra. Então, eu pergunto a vocês, em qual desses meios, no sólido, no líquido ou nos gases, as partículas são mais ligadas, são mais dependentes? Elas são mais ligadas, pessoal, nos sólidos, né? No sólido você vai ter aquela estrutura cristalina, né? E geralmente é desenhado algo desse tipo, umas bolinhas que são ligadas a outras bolinhas, que são ligadas a outras bolinhas, um modelo, né? Para a gente poder visualizar. É óbvio que não são molas entre as partículas, mas é o modelo atômico aqui, o modelo molecular, né? Que as partículas ficam ligadas. Então, no sólido, você vai ter uma estrutura cristalina, que é uma estrutura desse tipo. Aí você vibra uma partícula, as outras partículas que estão ligadas a ela passam a vibrar, aqui vibram as vizinhas, assim por diante. Então, no sólido, em que as partículas estão ligadas dessa maneira, fica mais fácil do som se propagar. Já nos gases, pessoal, as partículas elas são praticamente independentes entre si. Né? Você vai ter um movimento caótico das partículas, praticamente não interagem. Né? Então já fica mais complicado de uma partícula transmitir para outra em relação aos sólidos, certo? Nos gases há essa passagem de uma para outra? Mas nos sólidos é muito mais fácil isso acontecer. E os líquidos é aquela situação intermediária. Né? As partículas são independentes, mas nem tanto como nos gases. Então é por isso, pessoal, que o som ele se propaga com mais facilidade nos sólidos, depois nos líquidos e, por último, nos gases. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia, no ar, o som se propaga com a velocidade por volta de 340 metros por segundo. Se você produzir esse som, por exemplo, numa barra de ferro, você consegue fazer com que essa onda sonora atinja uma velocidade por volta de 1.500 metros por segundo, certo? Ou seja, é muito mais rápido, né? E quase 5 vezes mais a velocidade do som no ar, né? Isso nesse caso aí do ferro, mas eu posso ter outros materiais em que o som seja ainda muito mais rápido, tá? Beleza? E não é só questão de rapidez, não. Além do som se propagar mais rápido nos sólidos, a energia é transmitida de forma mais eficiente. Isso significa que você vai conseguir transmitir muito mais energia a longas distâncias, uma onda sonora num sólido, do que nos gases. Tá? E isso vai nos ajudar a entender algumas coisas. Eu vou colocar alguns exemplos aqui, exemplos que já caíram em provas, certo? Em vestibulares, para vocês ficarem ligados. Por exemplo, a situação em que, imagine você tem um trilho de um trem, certo?
e aí você coloca a cabeça com o ouvido próximo ao trilho, e alguém bem distante dá uma marretada no trilho. Ele pega a marreta e pá! Dá uma pancada ele bem longe aí de você, certo? O que é que você que está com a cabeça lá perto do trilho vai notar? Você vai notar dois sons. Você vai ouvir dois sons. Você vai ouvir primeiro um som que vem do trilho. E depois você vai ouvir um som que vem pelo ar. Isso acontece porque o som que vem pelo trilho, né, já que ele vem por um sólido, ele vai se propagar muito mais rapidamente do que pelo ar. E essa questão de eficiência que eu falei aqui, você vai notar também um som muito mais forte vindo pelo trilho do que pelo ar, porque a energia ela vai se propagar mais facilmente no sólido do que no ar. É por isso que se você tiver, por exemplo, num lago, certo? E estiver passando uma lancha, já está passando uma lancha, você está num lago e você ouve o barulho daquela lancha, estando com a cabeça fora d'água e com a cabeça dentro d'água. Você vai notar sons completamente diferentes. Você vai notar que o som, quando você bota a cabeça dentro d'água, é um som muito mais forte, né? Porque você vai receber aquela onda sonora a partir, se propagando na água, né? E fora da água você vai receber essas ondas sonoras propagando no ar. E na água o som se propaga muito mais facilmente do que no ar. Um outro exemplo, caso dos índios, né? O que é que o chefe da tribo indígena faz quando está em guerra contra a tribo e ele quer saber se ele vai ser atacado? Imagina a outra tribo, né? Chegando, atacando a cavalos. Então, o chefe da outra tribo, ele aproximava a cabeça da areia, pessoal, da terra, porque aí ele conseguia ouvir o impacto, né, das patas dos cavalos, né, esses vários cavalos batendo no solo, esse tremor que é produzido, muito mais facilmente na terra do que pelo ar, porque na terra o som se propaga mais facilmente, tá? É por isso também que você, quando chega, por exemplo, é muito comum em restaurantes, né, em alguns restaurantes, ter aquários, né, uns aquários para receber, fazer aquela paisagem, não sei o que mais lá, para o pessoal se ambientar lá no restaurante. E aí você chega no aquário para olhar os peixinhos, e sempre tem um adesivo escrito assim: não bata no aquário, né? Mas aí tem aquele seu primo de 4 anos de idade, não se aguenta, ó o peixinho, pá, 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 e dá uma pancada lá na parede do aquário. Então, aquela pancada que ele dá lá na parede do aquário, para ele não é nada, para você também, porque você vai receber aquela pancada lá, o som pelo ar. Mas o coitado do peixe, que está lá no aquário, ele vai receber essa onda sonora produzida pela água. Então, ele vai notar um som muito mais forte do que aquele que você que está lá fora recebeu. E para piorar a situação do peixe, geralmente é possível, Neto. Ele está perguntando aqui, é possível matar o peixe só usando o som? É possível. Você pode estressar tanto o peixe com esses sons que ele pode morrer. É por isso que tem esse adesivo, não bata no aquário. Tá? Então, como eu estava dizendo, para piorar a situação do peixe, geralmente o formato do aquário é aquele negócio meio em formato de paralelepípedo, né? As paredes de vidro, elas são paralelas, né? Tipo assim, verticais paralelas, e aí você bate de um lado, o som vem, passa pelo peixe, quando incide na outra parede, parte do som é refletido, aí o peixe ouve de novo. Aí chega nessa parede, o som é refletido de novo, o peixe ouve de novo. E aí fica acendida nas paredes. Então o peixe, além de ouvir um som muito mais intenso do que aquele que você recebeu, ele ainda ouve esse som várias vezes, tá? Isso numa pancada. Imagina você lá, pá, 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 batendo no aquário, né?
só para fazer o mal. Não faça isso, certo? Coitado do peixe. Tudo bem aí, pessoal? Tranquilo? Então, isso é importantíssimo, essa questão de que o som ele vai se propagar muito mais rápido nos sólidos, depois nos líquidos e, por último, nos gases. E é muito importante você entender isso. Por que que isso acontece? Essa questão da ligação entre as partículas, que é muito mais efetiva nos sólidos, depois nos líquidos e, por último, nos gases. Posso continuar? Posso ir em frente? Todo mundo aí está de boa? Entendeu aí? Tranquilidade? Show de bola? Primeiro, vamos em frente. Vamos lá. Ok, então mais alguns comentários aqui. Quanto maior a umidade do ar, maior a velocidade do som, é óbvio, né? Porque se a umidade do ar aumenta, você vai ter mais água no ar. Então, você vai aumentar a densidade. E aí, isso vai fazer com que tenha mais partículas, né? E mais facilmente essa energia seja transmitida. Tá? Então, um ar mais seco, né? Imagina um deserto, um ar seco, né? Umidade baixa, o som vai ter uma velocidade menor. Já um ar mais úmido, né? O som vai se propagar mais facilmente. Outra coisa é a questão da temperatura, né? Quanto maior for a temperatura do meio, maior vai ser a velocidade do som. Isso acontece porque quando você aumenta a temperatura de um gás ou de um sistema qualquer, você faz com que suas partículas vibrem mais rapidamente, as partículas ficam mais agitadas. E se as partículas estão mais agitadas, fica mais fácil dela transferir, dela transmitir essa energia para as partículas vizinhas. Então, a energia, o som, vai se propagar mais facilmente em meios mais aquecidos, com maior temperatura. Beleza? Tanto que existe até uma equação para a gente calcular a velocidade do som no meio. A velocidade do som no ar é dada por essa equação, que você também não precisa saber decorado, certo? Se aparecer isso aqui no Enem, ele vai dar. Eu só estou colocando a equação aqui para você ver, né, que, de fato, a velocidade do som depende da temperatura. E que quanto maior for a temperatura, maior vai ser a velocidade do som, certo? Então, para uma temperatura de 20 graus Celsius e uma pressão de 1 atm, tá? Que essa equação aqui ela é calibrada para uma pressão de 1 atm. Se você substituir aqui 20 graus Celsius, né, uma temperatura aí, cerca da temperatura ambiente, você vai chegar que a velocidade do som ela vai ser por volta de 340 metros por segundo, que é um valor muito comum de aparecer nos problemas. Tá? E vai dizer, olha, o som e tal, aí dado, velocidade do som. Às vezes ele coloca 340, às vezes ele coloca 330, certo? Fica aí, então você tem que ficar bem atento. Tá? Às vezes ele dá na capa da prova e usa para a prova todinha, é mais comum fazer isso, tá? E aí, se a velocidade do som no ar é de 340 metros por segundo, eu quero que vocês observem a diferença entre a velocidade do som e a velocidade da luz, né? A velocidade da luz é de 3 vezes 10 a oitava metros por segundo, né? Isso aqui dá 300 mil quilômetros por segundo. É muito rápido, né? Já a luz, a cada segundo, só percorre 340 metros. Então, a velocidade da luz é muito maior do que a velocidade do som. E isso acaba também, essa diferença de velocidades, acaba produzindo alguns efeitos que você observa no dia a dia e talvez nunca tenha parado para relacionar com isso, que é o seguinte. Eu não sei se vocês já observaram um prédio em construção. Imagina aí, sei lá, um prédio de 20 andares, aí o cara tá lá no topo, dando uma marretada numa placa de ferro. Ele tá lá, pá, 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 dando uma marretada. O que você observa? Imagina você tá lá embaixo olhando isso. Você é um local bem distante olhando isso aí. Você não vai observar algo do tipo, pá, pá, pá. Você não vai observar isso.
O que você vai observar é algo tipo assim, ele vai dar uma marretada, ele dá uma marretada aqui, ó. Pá! 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 Quando ele levanta a marreta, você lá longe ouve o barulho emitido, né? Por que que há esse descompasso aí entre o que você vê, que é o impacto da marreta lá com a placa de ferro, e o que você ouve, que é o que foi produzido aí nesse impacto, essa onda sonora. Esse efeito, pessoal, é produzido exatamente devido a essa diferença entre a velocidade da luz e a velocidade do som. Você vai ver a marreta batendo lá na placa de ferro praticamente no instante em que ela realmente bateu. Vai ter um pequeno atraso, né? Porque a velocidade da luz não é infinita. Ela é muito grande, mas ela não é infinita. Se a velocidade da luz fosse infinita, você veria tudo exatamente no instante em que ocorreu. Mas não, a gente sempre vê com algum atraso, embora esse atraso seja muito, muito pequeno, certo? Para pequenas distâncias, tá? Se você for observar coisas que estão muito longe, como por exemplo estrelas, tá? Aí, meu amigo, você vai enxergar essas estrelas com atraso aí de alguns milhares de anos, tá? Tem estrelas que até já morreram e você continua vendo porque a luz que ela emitiu ao longo de sua vida ainda está viajando até você, certo? Mas vou deixar para falar disso em óptica, no, que é o próximo, a gente vai iniciar a óptica depois, na sequência aqui, ondas e óptica, certo? Então, voltando aqui, esse exemplo que eu falei, lá da marreta batendo, você vai ver a marreta batendo lá na placa, praticamente no instante que aconteceu. Mas o som, você vai notar com muito atraso, porque o som é muito mais lento do que a luz, tá? Então você vai acabar vivenciando esse efeito aí. Outro efeito que acontece, veja a sua pergunta aí, viu, Neto? Outro efeito que acontece é o caso de um avião passando no céu. Não sei se vocês já observaram isso. A gente um avião voando aí bem alto, e aí você está andando na rua e ouve aquele barulho de avião, né? Da turbina. Né? E aí você vai levantar a cabeça, você tá vendo, tá ouvindo aqui o barulho vindo desse lado, né? E aí você vai levantar a cabeça para ver o avião. Quando você levanta a cabeça, o avião não está de onde você está, na direção que você está recebendo o som, o avião já está lá na frente. Aí você fala, oxe, tô ouvindo o barulho vindo daqui, mas o avião já vai ali. Né? Por que isso acontece? Porque esse som que você está ouvindo aqui é quando o avião estava ali. Porque o som demorou muito para chegar até você. Quando chegou agora, que foi o som emitido quando ele estava naquela região ali, que você levanta a cabeça, que olha, ele já está lá na frente devido a esse atraso, né? E aí você consegue ver o avião na posição que ele realmente está, porque a luz é muito rápida, né? Tá? Vai ter aí, não vai ser exatamente na mesma posição que ele está, né? Mas praticamente na mesma posição, porque a velocidade da luz é gigantesca, né? Então tá claro isso aí também, pessoal, esses efeitos provenientes da diferença de velocidade entre o som e a luz. Deixa eu ver aqui as perguntas que vocês colocaram aqui. Deixa eu abrir aqui. O Google Meet mudou as coisas aqui. Vamos ver aqui. Oxe. Peraí, calma aí que meu celular travou. Pronto. A realidade, pergunta Neto, a realidade seria muito diferente se pudéssemos ver no exato instante? Não, você simplesmente iria ver as coisas acontecendo no instante que realmente elas acontecem. Você solta um copo, né, e ele cai no chão, você vai ver esse impacto do copo com o chão com atraso. Mas esse atraso, Neto, ele é muito, muito pequeno. Né? Porque a velocidade da luz é muito grande e essa distância de você para o copo é muito pequena. Né? Beleza? Eu não entendi o que você falou depois. Ele está mais rápido que o som.
É o boom sônico. Isso aqui eu não entendi. Tudo bem, vamos lá, vamos para frente. Vamos lá, deixa eu ligar o ventilador aqui que esquentou. Vamos nessa. O nome desse efeito, não tem um nome para esse efeito, essa diferença de velocidade aí entre a luz e o som, tá? Você falou boom sônico. Tem um fenômeno que a gente vai ver daqui a pouco não, acho que não vai dar tempo hoje, só na próxima aula, que é o chamado estrondo sônico, tá? Eu acho que talvez tenha sido isso que você queria chamar a atenção aí, mas é outro fenômeno que a gente vai ver aí, provavelmente na próxima aula, que é quando uma fonte sonora, ela ultrapassa a velocidade do som. Aí, meu amigo, ela produz aí, você vai receber uma onda sonora muito forte, tá? Aí a gente vai ver como é que isso se comporta, provavelmente na próxima aula, tá? Vamos para frente. Vamos lá. Então, agora eu vou mostrar para vocês 3 qualidades fisiológicas do som, que são características associadas ao som, tá? São elas altura, intensidade e timbre. Então, vamos ver cada uma delas aí com cuidado. A primeira, altura. O que é a altura do som? A altura do som, pessoal, está intimamente relacionada à sua frequência. Quando você aumenta a frequência, você está aumentando a altura. Então, o som alto é um som de alta frequência. A gente chama um som agudo, tá? Se você tem um som grave, tá? É um som de baixa altura, baixa frequência. Beleza? Então, cada nota musical, por exemplo, o dó, o ré, o mi, o lá, ele vai ter uma determinada altura, porque cada nota dessa tem uma determinada frequência. Por exemplo, o lá tem uma frequência, a frequência do lá é de 440 Hz. Você não precisa saber decorado isso, tá? Eu sei isso aqui decorado, que já aparece tanto lá, que acaba decorando nos problemas, né? Eles o lá é 440 Hz. Tá? Então, a altura do som está relacionada a isso. Então, você deixa o som mais... tipo que popularmente a gente diz fino, né? É um som alto, um som de alta frequência. Já um som mais grave, né? Aí é grave. É um som de baixa frequência, então baixa altura. Certo, pessoal? Então, deixa eu perguntar para vocês. Quem é que fala mais alto? O homem ou a mulher? Na média, né? Tem homem que fala mais alto que a mulher. Mas na média, quem é que fala... Eita, acabei entregando já, né, a resposta. Quem fala mais alto? O homem ou a mulher? A mulher fala mais alto, tá? Um cara querendo dar uma de machão, chega lá em casa, quem fala mais alto sou eu. Meu amigo, se você fala mais alto que sua mulher, tá meio estranho, porque a mulher que fala agudo, né? Aquela voz mais fina, né? Aquele, né? Já o homem, ele fala mais grave, né? Então, a altura da voz do homem é menor do que a altura da voz da mulher. Beleza? A mulher fala alto, o homem fala baixo, tá? Cuidado para não confundir a altura com intensidade, que é o que eu vou falar agora. Talvez vocês já estejam se perguntando aí. Já a intensidade, pessoal, ela está relacionada à energia que a onda carrega, tá? É o que diferencia sons fortes de sons fracos. Tá? Então, o volume, muito bem, João Guilherme. Então, o volume, a intensidade do som, né? Se você pega o controle remoto da sua televisão e você aumenta o volume, você está aumentando a intensidade. Mas perceba que você não muda a altura. Quando você aumenta lá o volume, você não está aumentando a altura do som. Você não está fazendo com que os personagens falem... Não. Falar fino? Não. Está assistindo lá o Jornal Nacional. Aí está lá o William Bonner falando. Aí você aumenta o volume, ele vai falar agora igual a Renata Vasconcelos? Não, não vai.
ele vai continuar falando com a mesma altura, ou seja, a mesma frequência, grave, que é a voz do William Bonner, mas com a intensidade o quê? Maior, certo? Então, cuidado com isso, porque no nosso cotidiano é comum acabar misturando essas duas características. É muito comum o pessoal olhar assim para a TV e dizer assim, ei, aumenta o som, né? Aumenta o som, aumentar a altura. Aumentar a altura do som é fazer com que os personagens acabem falando mais agudo. Não é isso que você quer. Você quer aumentar a intensidade, aumentar o volume do som, certo? A altura, né, eu disse que estava relacionada à frequência. Já a intensidade, pessoal, está relacionada à amplitude da onda, né? E a amplitude está relacionada à quantidade de energia que a onda carrega. Quanto maior a amplitude, mais energia a onda está carregando. Para ser mais preciso, a intensidade da onda é diretamente proporcional. Lembra que eu já falei desse símbolo matemático aqui para vocês? Isso aqui é uma letra grega chamada alfa, que é muito usada em matemática, em física também, para indicar proporcionalidade. Isso aqui, essa letrinha aqui, você lê assim, é diretamente proporcional a. Então, o I, de intensidade, é diretamente proporcional a quem? Ao quadrado da amplitude da onda. Tem alguém tentando entrar aqui, só um segundo. Tá. Voltar. Então, a intensidade é proporcional ao quadrado da amplitude da onda. Isso significa que quando você dobra a amplitude da onda, a intensidade da onda aumenta 4 vezes. Se eu triplicar a amplitude, a intensidade da onda aumenta quantas vezes? Se eu triplico a amplitude da onda, a intensidade dela aumenta quantas vezes, pessoal? Diga aí para mim. Hein? Não, Neto. 2,5 não. Veja que a intensidade é proporcional ao quadrado da amplitude. Se eu dobro a amplitude, não está ao quadrado, a intensidade aumenta 4 vezes. Se eu triplico a amplitude, aí não está ao quadrado, então aumenta 9 vezes. Se a amplitude da onda aumentar 10 vezes, de quanto aumenta a intensidade? 100 vezes. E por aí vai, certo? A intensidade ela aumenta bem rápido quando a amplitude aumenta, porque ela aumenta com o quadrado da amplitude. Beleza? E a última qualidade fisiológica do som que eu tenho para mostrar aqui para vocês é o timbre. O timbre do som está relacionado ao formato da onda. Cada um de nós, quando a gente fala, a gente vai produzir uma onda com um formato diferente, ou seja, com um timbre diferente. O timbre, ele só vai depender da fonte. Cada fonte vai emitir uma onda com um timbre, com um formato diferente. E é exatamente a partir do timbre que a gente consegue diferenciar sons de mesma altura e mesma intensidade. Vou dar um exemplo. Digamos uma orquestra. Numa orquestra você tem vários instrumentos. Digamos que tem lá, sei lá, piano, tem flauta, tem violino, tem diversos instrumentos lá. Digamos que todos, tocando essa música, estejam tocando com a mesma altura e a mesma intensidade. Mas mesmo assim, pessoal, mesmo que todos os instrumentos estejam tocando com a mesma altura e a mesma intensidade, você consegue perceber qual é o som do piano, qual é o som da flauta, qual é o som do violino, qual é o som de cada um dos instrumentos. Você consegue perceber quem é quem aí no jogo do bicho a partir do timbre, porque cada instrumento daquele vai emitir um formato de onda diferente, tá? É por isso que quando alguém liga para você e você atende o telefone sem olhar quem é que te ligou, você simplesmente atende. Quando a pessoa fala com você, e você conhece, obviamente, você conhece a pessoa, você já sabe quem é. Né? A pessoa diz,
Alô, fulano? Aí você, opa, rapaz, e aí? Não sei o que, tudo bem? Sem nem olhar no telefone anteriormente quem é que tinha ligado. Você reconhece a voz a partir do timbre, né? Sei lá, você está em casa, tem 3 pessoas na sua casa, lá na sala, você não está nem vendo. Digamos, você não está nem vendo quem é que está lá. Se um dos 3 falar, você sabe quem é que está falando com você. E você reconhece quem está falando com você a partir do timbre. Tá? Essa é a ideia. Tá claro isso, pessoal? Então, altura, intensidade e timbre. Altura, sons agudos, alta frequência. Graves, baixa frequência. Intensidade, sons fortes, que são sons de grande intensidade. E som fraco, som de baixa intensidade. Tá? Então, você mudar a altura, aumentar a altura, você... baixar a altura, aumentar a intensidade, baixar a intensidade, certo? Som mais fraco, som mais forte. E o timbre aí vai depender de quem é que está falando, o instrumento que está emitindo o som. Então, vamos para frente. Vamos para frente, que atrás vem gente. Vamos lá. Agora eu vou falar um pouquinho com vocês sobre nível sonoro, tá? Vou precisar de muita atenção de vocês agora, porque vai envolver uma equação que geralmente o pessoal tem dificuldades, tá? Mas não tem nada demais. É só um logaritmozinho que vai aparecer aqui. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai trabalhar com isso. Então, nível sonoro. Qual é a necessidade da gente definir uma grandeza chamada de nível sonoro? Tá. A necessidade da gente trabalhar com essa grandeza, ela parte do princípio, do fato de que quando você, por exemplo, numa caixa de som, você dobra a intensidade da caixa de som, né, tem uma caixa de som tocando, aí você vai lá no volume, você dobra o volume, você dobra a intensidade. Você não vai notar um som 2 vezes mais intenso. Se você triplicar a intensidade, o seu ouvido não vai notar um som 3 vezes mais intenso. Se você aumentar a intensidade em 10 vezes, você não vai notar um som 10 vezes mais intenso. Isso acontece porque a forma como a gente percebe o som, que está relacionada à forma como o nosso ouvido detecta o som, ele detecta de uma maneira que não é linear com a intensidade. Você vai aumentando a intensidade e você percebe o som cada vez mais intenso na mesma proporção. Não é assim. A gente percebe o som cada vez mais intenso numa proporção diferente. E é aí que surge o nível sonoro, que é para descrever essa maneira como o nosso ouvido percebe essa intensidade do som, tá? Esse nível sonoro, ele é dado por essa equação bem simpática aqui, que algumas pessoas acabam arrepiando todos os pelos do corpo, que é o seguinte, é 10 logaritmo de I sobre I0. Esse I, pessoal, é a intensidade do som que está chegando ao seu ouvido. Tá? Você está emitindo aí, a fonte está emitindo um som com a intensidade tal. Pá! A intensidade você vai jogar aqui, que chegou lá, a intensidade que chegou lá no seu ouvido. Esse I0 é a intensidade mínima audível, que é uma constante. Isso aqui sempre vai ser 10 a menos 12 watts por metro quadrado. Tá? É uma constante. Mas o Enem vai dar, certo? Pelo menos nas questões que já caíram até agora sobre isso, ele sempre deu esse I0. Você vai substituir isso aqui por 10 a menos 12 watts por metro quadrado. E aí você vai resolver esse logaritmo, vai multiplicar por 10 e vai descobrir esse N, que é o nosso querido nível sonoro, que vai ser dado em dB. Esse dB é o decibel, certo? Então, não sei se vocês já viram, tem até aplicativos de celular, você procurar aí no Google Play, né, que medem o nível sonoro. Então, você está, sei lá, numa estrada, olhando os carros passarem, você pode medir ali o nível sonoro, né, para saber o nível de ruído que tem ali. Sei lá, você vai se mudar para uma casa próximo, uma fábrica,
Você quer ver, rapaz, será que esse negócio vai dar certo? Eu não vou me incomodar aqui com esse barulho. E aí você mede o nível sonoro para ver se é um nível agradável, se dá para ficar de boa, né? Você vai para um show de rock, e aí você pode medir o nível sonoro com esses aplicativos aí, quando você está próximo do palco e quando você está distante, certo? Isso é importante, certo, pessoal? Porque como eu vou mostrar para vocês, a partir do nível sonoro de 120 decibéis, isso você permanecer no ambiente com um nível sonoro como esse, isso pode produzir perdas auditivas permanentes, né? Não há volta. Então tem que tomar bastante cuidado com isso, tá? Então eu vou ensinar vocês agora como é que a gente calcula esse nível sonoro. Para isso a gente vai precisar relembrar aqui rapidamente como é que a gente calcula um logaritmo, certo? Para quem não lembra isso, você lembra tudo bem, mas para quem não lembra, ou para quem nunca viu logaritmo, acontece também, né? Vou mostrar aqui um exemplo para você entender como é que se calcula o logaritmo, tá? Tem nada demais, olha só isso. Digamos que a gente tem aqui ó, o log, um exemplo. Log de 10 ao quadrado, bem simples. Eu quero saber quanto é que é isso, certo? Quanto é o logaritmo de 10 ao quadrado? Bom, esse log, pessoal, ele sempre vai ter uma base, que é um número que tá bem, vai ficar bem aqui. Quando não tem nada, significa que ele é 10. A base do logaritmo aqui é 10, certo? Mas pode ser outros, pode ser base 2, base 3, base 5. Mas no caso do nosso problema, já que não tem nada aqui, ó, é porque a base é 10, tá? O padrão é esse. Então, a forma que você vai fazer para resolver isso aqui é simplesmente pegar essa base aqui que é 10, pega a base aqui que é 10 e você vai passar para cá, certo? Vai ficar assim, ó, vou tirar o log, vai ficar só 10 ao quadrado e o 10 que está ali você passa para cá de maneira que o valor que está aqui vai para o expoente do 10, certo? E aí acabou, porque se a base é a mesma, se a base aqui é 10, e a base aqui é 10, e aqui o expoente é 2, e aqui é x, então isso significa que x é igual a quanto? X é igual a 2. Para que isso seja igual a isso, se a base é a mesma, os expoentes têm que ser iguais. Então o procedimento é esse, certo? Para resolver um logaritmo, você vai pegar a base, que no caso, no nosso exemplo aqui, sempre vai ser 10, e você vai passar para cá. Então, o logaritmo, para que serve o logaritmo? Ele serve justamente em situações como essa, em que não há linearidade, sabe? Quando há linearidade, a gente usa o quê? Uma equação do primeiro grau, né? Tipo, você tem uma situação em que quando dobra uma grandeza, a outra dobra, né? Quando uma cai a metade, a outra cai a metade. Dá para a gente construir aí uma equação do primeiro grau, linearidade. Quando você tem uma equação, você tem variáveis que se relacionam de maneira quadrática. Por exemplo, quando uma dobra, a outra aumenta 4 vezes. Quando uma dobra, ou quando uma triplica, a outra aumenta 9 vezes. Aí você vai construir uma equação aí do segundo grau. Só que tem grandezas que se relacionam de maneira que nem é linear, seria uma equação do primeiro grau, nem é quadrática, certo? Vão ser relacionadas de uma maneira muito específica, de uma maneira que a gente chama de logarítmica. E é aí que entra o logaritmo, certo, pessoal? É o caso do nível sonoro. É o caso do nível sonoro. Então, sabendo-se como é que é calculado o logaritmo, vamos fazer isso na prática, certo? Vamos fazer isso na prática. Só antes, eu queria que vocês percebessem uma coisa. A maneira tradicional de resolver um logaritmo é isso, certo? Você pega a base, passa para cá, você quer saber quanto é x, aí você passa para o expoente e tal, e faz a continha. Né? Compara aqui os expoentes, já é. Mas, no caso especial, que a base é 10, dá para resolver isso só batendo o olho. Quando a base for 10, o resultado é o próprio expoente, sempre. Logaritmo de 10 a terceira, isso aqui vai dar quanto? 3. Né? Porque, veja, o 3 vai vir para cá, ó, vai ficar x igual a 3. Então, para não ter que fazer esse rolê todinho, certo? Estou dizendo para vocês isso,
para fazer bem rápido. Vai ficar log de 10, aqui, ó, 10 a, sei lá, sétima. Vai dar quanto isso aqui? 7. Beleza? Então, vamos ver na prática. Digamos que eu tenho aqui uma intensidade de 10 a menos 12, que coincidentemente é o mínimo possível aqui. Eu quero calcular o nível sonoro disso. Então, vou substituir, certo? Onde tem o I, eu vou colocar o I, que eu estou colocando o exemplo 1 aqui, 10 a menos 12. Aqui. E o I0, que está aqui no denominador, é sempre 10 a menos 12. Certo? De propósito, eu peguei aqui a menor intensidade audível aí possível, certo? Aí, beleza, eu vou fazer essa divisão aqui, ó, 10 a menos 12 dividido por 10 a menos 12. Se eu estou dividindo dois números iguais, né? 4 por 4, 5 por 5, 1 milhão por 1 milhão, 10 a menos 12 por 10 a menos 12, dá 1, né? X por X, dá 1. Então, vai ficar 10 log de 1. Mas para ficar bonitinho assim, ó, eu vou colocar 10 a 0. Lembra que 10 a 0 é quanto? É 1. Né? Ou então você pode fazer assim, ó, divisão de potência de 10. Repete a base, tá aqui, repetir a base, 10. Subtrai os expoentes. Menos 12, menos 12. Vai dar 0. Certo? Pronto, a gente tem que resolver isso aqui. Ó. Quanto é que é o log de 10 elevado a 0? Coloca no chat aí para mim. Aí eu quero ver quem é que entendeu. Log de 10 elevado a 0. Quanto é que vai dar isso? Muito bem, Emily. Vai dar 0. Porque é só olhar aqui, ó, para o expoente. Né? Log de 10 a 0. Então, o resultado disso aqui é 0. Vai ficar 0, que é o resultado disso, vezes 10. Vai dar quanto? 0. Então, no primeiro exemplo, o nível sonoro é 0 para uma intensidade 10 a menos 12. Como já era de esperar. Eu fiz de propósito para vocês verem que dá na conta. Porque o 10 a menos 12 é o mínimo audível. E o nível sonoro é a intensidade percebida pelo ouvido humano. Se 10 a menos 12 é o mínimo, então você está quase não ouvindo mais aí, né? Então o nível sonoro já é quanto? 0. Certo? O som que você vai perceber aí, de intensidade nula. Tranquilo? Então, beleza. Se a intensidade fosse 10 a menos 11, vamos lá, só para a gente treinar. Vamos substituir o I, 10 a menos 11. Então, tá aqui. E o denominador não tem jeito. É sempre 10 a menos 12, que é uma constante, o mínimo audível. Beleza. Para dividir isso aqui, você vai repetir a base, que é 10, e subtrair os expoentes. Então, menos 11, menos 12. Né? Vai ficar menos 12, vai dar mais 12. Então, menos 11 mais 12 vai dar 1. Tranquilo? Beleza? Então, log de 10 a primeira. Isso aqui vai dar quanto? Só o log de 10 a primeira dá quanto? Log de 10 a primeira. Quanto é que dá? Diga aí para mim. Dá 1. E 1 vezes 10, 10. Então, vai dar 10 decibéis. Beleza? Deixa eu limpar aqui o slide. Apagar toda a tinta do slide. Beleza? Então, aqui deu 10 decibéis. Então, eu quero que vocês percebam uma coisa. Olha só o que está acontecendo aqui. Do exemplo 1 para o exemplo 2, eu saí de uma intensidade 10 a menos 12 para uma intensidade 10 a menos 11. Eu aumentei a intensidade em 10 vezes. Mas a gente não percebeu um som 10 vezes mais intenso. Até porque, se fosse 10 vezes mais intenso, 0 vezes 10 vezes daria 0, né? A gente notou um som 10 decibéis mais intenso. Então, quando a gente aumenta a intensidade em 10 vezes, a gente nota um acréscimo de nível sonoro de 10 decibéis, certo? Quando a intensidade aumenta 10 vezes, o nível sonoro aumenta 10 decibéis. Aí eu já adianto para vocês o seguinte, se a gente aumentar, em vez de 10 vezes, aumentar de 100 vezes, o nível sonoro vai aumentar de 20 decibéis. Se a gente aumentar em 1000 vezes, vai aumentar em 30 decibéis. Certo? Isso é óbvio, porque quando você colocar o 10 ao quadrado, né, vai descer o 2, aí vai dar 20 aqui. Certo? Quando colocar 10 à terceira, aí não vai ser o 3, aí vai dar 30. Né? Vai aumentar 30 decibéis. Tranquilo? Bom, deixa eu fazer outro exemplo aqui. 10 a menos 10, a intensidade, certo? Então, 10 a menos 10 dividido por 10 a menos 12.
Vai ficar ali, né? Aí eu vou dividir isso aqui, é repetir a base e subtrair os expoentes. Vai ficar menos 10 menos 12. Fica menos 10 mais 12. Vai dar 2. Aí log de 10 ao quadrado dá quanto? Log de 10 ao quadrado dá 2. E 2 vezes 10 dá 20. Então o nível sonoro aqui é 20 decibéis. Vamos perceber uma coisa aqui? Olha só. Do exemplo 1 para o exemplo 2, eu multipliquei a intensidade por 10. Aí o nível sonoro aumentou 10 decibéis. Do exemplo 2 para o exemplo 3, eu aumentei de novo em 10 vezes. 10 a menos 11 para 10 a menos 10. Eu vou multiplicar isso aqui por 10. Mas o nível sonoro não aumentou 10 vezes. Ele não saiu de 10 para 100. Ele saiu de 10 para 20, que aumenta mais 10 decibéis. Toda vez que você multiplica por 10 a intensidade, é mais 10 decibéis. Certo? Perceba quando sai do exemplo 1 para o exemplo 3, 10 a menos 12 para 10 a menos 10. Eu aumento em 100 vezes. Eu aumento de 10 ao quadrado. Quando você aumenta de 10 ao quadrado, o nível sonoro aumenta de 20 decibéis. O que aconteceu aqui? Eu era 0, foi para 20. Então eu pergunto para vocês agora. Vamos lá. Pergunta para vocês para fazer, sem fazer essa conta aqui, todinha que eu estou fazendo. Eu quero de cabeça. Rápido. Daqui do exemplo 3 para o exemplo 4. No exemplo 4 tem a intensidade 10 a menos 7, certo? Watts por metro quadrado. Do exemplo 3 para o exemplo 4, a intensidade, estou falando nível sonoro não, por enquanto, certo? A intensidade, aqui 10 a menos 10 para 10 a menos 7, aumentou quantas vezes? Aumentou de 10 a terceira. Muito bem. Aumentou 10 a terceira, ou seja, aumentou 1000 vezes. Certo? Então, do exemplo 3 para o exemplo 4, aumentei a intensidade em 1000 vezes, 10 a terceira. Então, se aqui o nível sonoro era 20, eu pergunto a vocês, aqui no exemplo 4, o nível sonoro vai ser quanto? Muito bem, Neto. Vai ser de 50 decibéis, porque quando você aumenta a intensidade em 1000 vezes, a gente aumenta o nível sonoro em 30 decibéis. Então, se aqui era 20, aqui vai ser 50. Beleza? Essa é a maneira mais rápida de se calcular o nível sonoro, é percebendo isso. Mas se você esquecer, não tem problema. Aí é só fazer a continha. Certo? Você vai fazer a continha, essa mesma continha que eu tinha feito aqui, você vai encontrar 50 decibéis. Só para ver se vocês entenderam mesmo, eu vou colocar outro exemplo aqui para vocês fazerem, certo? Faça esse caso aqui, só para vocês treinarem aí. Se a intensidade for 10 a menos 2, quanto é que vai ser o nível sonoro, certo? Eu quero que você faça a continha mesmo, faça a conta. Substitua aí e faça a conta. E aí, alguém já achou qual é o nível sonoro desse exemplo 5? Emily achou 100 decibéis. Mais alguém? Neto também, 100. Guilherme achou 140. João Paulo, 100. Então, vamos fazer. Vamos lá, vamos fazer a conta. Nível sonoro, certo? Aí, a intensidade, 10 a menos 2. Você vai dividir aqui, vai repetir a base, subtrair os expoentes. Vai ficar menos 2, menos 12. É menos que menos dá mais. Então, menos 2 mais 12, vai dar 10. Então, 10 a 10. Então, log de 10 a 10, né, vai dar isso aqui, ó, o próprio expoente, que é 10. Então, isso aqui é 10. Vai ficar 10 vezes 10. E aí vai dar 100 decibéis. Certo? Tranquilo? Então, cuidado aí. Quem achou 140, provavelmente
acabou errando a continha aqui na subtração e colocou aqui 14. Certo? Aí acabou dando 140. Tudo bem? Até desconfie se você achar 140, porque o nível sonoro você vai estar ali no limiar da dor é 120. Então, geralmente, as questões vão até aí, até 120 decibéis. Certo? Se achar 140, reveja a conta para ver se está certa mesmo. Esse exemplo 6, tudo bem, eu vou deixar vocês fazerem a conta. Faça a conta aí do exemplo 6. Faça aí. É isso aí, né? Tem que dar 110, né? Porque sem você ter que fazer essa conta todinha, você olha aqui. Se no exemplo 5 eu achei 100, e daqui para cá a intensidade aumentou 10 vezes, então, se ela aumenta 10 vezes, ela aumenta 10 decibéis. Certo? Então vai dar 110, certo? Continha vai dar isso. Né? E o exemplo 7, você pode seguir o mesmo padrão. Se daqui para cá aumentou 10 vezes, se aqui é 110, então ali vai dar 120. Beleza? Tranquilidade? Então, show de bola, né? Com relação ao nível sonoro, é importante depois vocês fazerem uns problemas com isso aí, certo? Para dar um treino, senão esquece bonito, esquece ligeiro. Isso aí esquece rapidinho. Então, tem que treinar. Ok, vamos para frente. Pronto, aqui esse gráfico, ele mostra a gente tem um gráfico muito importante, que é a faixa de audibilidade humana. Esse eixo é do nível sonoro, veja que ele vai aqui, ó, até por volta de 120 decibéis, certo? Que é o chamado limiar da dor. Quando a gente persiste aqui em ficar ouvindo sons nesse nível sonoro, você acaba produzindo perdas auditivas aí. E aqui a frequência que a gente é capaz de ouvir. A gente é capaz de ouvir frequências de 20 Hz até 20 mil Hz, certo? 20 kHz, 20 kHz, 20 mil Hz. Tá? E o nível sonoro a gente ouve aqui a partir do 0, tá? Até cerca de 120 decibéis. Isso aqui é audibilidade humana, tá? Os animais, tá? Como cachorro, um gato, um golfinho, aí vai ter faixas diferentes. Por exemplo, o caso de um cachorro, eu não sei se dá para ver aí, ele começa aqui a faixa audível, o audível é o verde aqui, tá, pessoal? Sei lá qual é essa, o rosa, é o som produzido. Vai interessar para a gente aqui é o verde. Veja, o cachorro ele vai conseguir ouvir a partir de 15 Hz. 15 Hz. Tá? Então, ele já começa a ouvir uma frequência abaixo do que a gente consegue. A gente consegue ouvir no mínimo 20. O cachorro, ele consegue ouvir ainda frequências menores, a partir de 15. E ele vai até 50 mil, 50 kHz. A gente só vai até 20. Até 20 mil aqui, 20 mil Hz. É por isso, pessoal, que tem alguns instrumentos, como por exemplo, chamado apito para cachorro. Você já ouviu nisso? Já ouviu falar disso? Você sopra aquele apito e você não ouve nada. Mas pensa que não, lá vem o cachorro correndo na sua direção, né? Porque o som que está sendo emitido por aquele apito, ele vai ter uma frequência maior do que 20 mil Hz, mas a frequência é menor que 50 mil. Então, você não consegue ouvir, mas o seu cachorro ouve. Certo? Tranquilo? Você vai emitir um som ali que é ouvido pelo seu cachorro, mas não é ouvido por você. Então, dependendo aqui do animal, ó, por exemplo, o golfinho vai de 150 Hz até 150 mil Hz, né? A frequência altíssima aqui que ele pode ouvir, né? O gato vai de 60 a 65 mil. O morcego de 1000 até 120 mil. Óbvio que você não precisa saber decorado, tá? De todos os animais, né? A minha sugestão é que você memorize o do ser humano, né? Que é o seu. Aí, meu amigo, é importante você saber, né? Então, você vai ouvir frequências de 20 até 20 mil e o nível sonoro de 0 até 120.
tá? Que você vai ficar ali no limiar da dor, certo? E é legal saber que o cachorro consegue ouvir frequências bem maiores que você, porque é comum aparecer questões também envolvendo gato, cachorro, né? Tanto o gato como o cachorro vai ouvir frequências acima de 20 mil, tá? Frequência que você não consegue perceber. Tranquilo, pessoal? Beleza. Pessoal, e aí na sequência eu falaria aqui sobre os fenômenos da reflexão. 3 fenômenos: reforço, reverberação e o eco. Eu acho que hoje já passei muita informação para vocês. Então, por hoje eu vou parar por aqui. Eu vou publicar esses slides lá no Google Sala de Aula. Vou publicar uma lista de exercícios também, certo? Isso aqui para vocês já irem treinando. E é isso. Espero que a aula tenha sido proveitosa, que vocês tenham gostado. E vamos em frente, tá? Vamos concluir aí depois esse capítulo 3 de ondas. E depois disso a gente vai entrar em óptica. Beleza? Então, valeu, meus amigos. Obrigado aí pela paciência, por ficar aí até o final. E até a próxima.